Pais queridos, uma ótima noite, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Fechem seus olhos, vamos fazer uma oração para esse dia, para essa noite, da noite da esperança. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor esteja falando através da Tua Palavra cada vez mais aos nossos corações, que nós possamos sair daqui transformados, que não seja só mais um devocional, Senhor, mas que seja a Tua presença falando aos nossos corações, que seja a Tua Palavra nos constrangendo para que possamos sair daqui diferentes. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, me use para que seja transbordado cada vez mais o Teu amor, a Tua unção, a Tua Palavra na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós estamos com uma série esse mês, a série sobre esperança dolorosa, a esperança dolorosa de como exercer a esperança em meio às lutas da vida. E hoje nós falaremos de um personagem que às vezes, na verdade, é muito pouco falado, né? Quase a gente não ouve na igreja em relação à esperança, que é Sansão. E eu queria falar sobre Sansão, que eu vejo e eu tenho essa instiga que há coisas em Sansão que nós podemos tirar como lição, não somente o contexto ruim, mas o seu próprio contexto de redenção em si, né? De um homem que pecou, um homem que se desfez do seu motivo de existência, da sua promessa, mas que ainda a misericórdia do Senhor o alcançou e fez com que a missão dele fosse cumprida. Então, hoje o Senhor deseja restaurar corações cansados, desacreditados, feridos, que ainda estão em pé, mas por dentro estão ajoelhados. E eu trago um questionamento para cada um de vocês. Já se perguntou se ainda pode haver propósito depois da queda? Já sentiu que falhou com Deus e consigo mesmo? Já clamou em lágrimas por uma segunda chance no Senhor? A resposta disso vem da história de um homem consagrado desde o ventre, forte aos olhos humanos, mas frágil no espírito. Este é Sansão. E aqui chegamos na nossa leitura do nosso texto. Juízes, capítulo 13, versículo 5. Juízes 13, versículo 5, diz assim: porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Começamos aqui o chamado de Sansão, nazireu desde o ventre. Sansão nasceu por promessa divina. Sua mãe era estéril, mas Deus interveio com um propósito: levantar um libertador para Israel. Como nazireu, Sansão ele assumia alguns votos consagrados, alguns votos sagrados. São 3 votos simples que nós conseguimos enxergar nesse texto: não beber vinho ou bebida forte, ou seja, controle de seus desejos. Não podia tocar em cadáveres, que era um contexto de pureza diante a morte, e por fim não cortar o cabelo, ou seja, um sinal visível da consagração ao Senhor. Esse voto representava separação para Deus, pureza, domínio e santidade. Mas Sansão, ao longo da sua vida, foi desrespeitando cada parte desse chamado ao Senhor, cada parte da sua consagração, cada parte dos seus votos ao Senhor. Ele tinha a aparência e a força, mas não cultivava o temor no Senhor. E aqui nós chegamos em Sansão, que ele brinca com o pecado, e esse começa a ser o seu caminho para a queda. Sansão foi perdendo a sua aliança aos poucos, e eu quero que os irmãos abram suas Bíblias e nós leiamos essas partes das quebras desses votos que Sansão começa a realizar. Capítulo 14, do versículo 8 ao 9. Capítulo 14, do versículo 8 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel.
Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo ele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Aqui nós começamos que Sansão toca no cadáver de um leão e come o mel. Então ele já começa a corromper isso, tocar em um cadáver. Segundo ponto, Juízes do versículo 1 ao 3. Juízes 14, do versículo 1 ao 3, diz assim: Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: Busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Sansão casa com uma mulher que não fazia parte do seu povo, então ele se casa com uma mulher filisteia sem a direção de Deus. Outro ponto, Juízes capítulo 16, versículo 1, quando Sansão se envolve com prostitutas. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Então ele se envolveu com uma prostituta. Em Juízes capítulo 16, versículo 4, diz assim: Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Sansão, então, ele ama Dalila, que seria seu instrumento de destruição. E esse ponto nos carrega que ele brincava com o perigo, ele brincava com o fogo. E Sansão zombava de sua vocação, confiava mais em sua força do que no Deus que a dava. Confiava mais em seu braço e no seu próprio sustento, no seu próprio suor, do que no Deus provedor de todas as coisas. Em Juízes, capítulo 16, ainda do versículo 20, diz assim: Então ela gritou, isso Dalila: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Nós encontramos aqui a crise que Sansão se encontra depois de tantas vezes brincar com o perigo, tantas vezes barganhar com o pecado. Essa talvez seja uma das declarações mais tristes que nós podemos encontrar na Bíblia. Um homem que perdeu tudo, inclusive a presença de Deus, e nem sequer percebeu. Um homem que viveu, experimentou do Senhor, que foi desde o ventre criado em voto para proclamar a realização que o Senhor Deus tinha feito em sua vida, a sua separação em relação a todos aqueles ao redor, por ser nazireu, sendo consagrado à sagrada vocação do Senhor Deus. E simplesmente, de uma forma tão ínfima, um homem que perde tudo, perde principalmente o que mais lhe custou, que foi a presença do nosso Senhor. E ele nem sequer sente a falta disso na hora que ele se levanta, porque ele nem sequer sabia, o texto nos diz que, mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Ele nem sequer percebeu. Por isso, nós temos que tomar cuidado com os pecados que nós lidamos, com os pecados que nós queremos barganhar. Cuidado com os pecados que você não trata, que você não cuida, que você não corrige. A força pode permanecer por um tempo, mas sem a presença de Deus, ela não sustentará a guerra. Nós ainda assim queremos dizer não ao pecado pelas nossas vozes, mas nós nem sequer colocamos isso em oração a essas tentações, nem sequer recorremos ao Senhor dizendo que nós estamos precisando de ajuda de Deus. Nós queremos barganhar com o pecado com as nossas próprias vozes. O que nós estamos fazendo? Barganhando a presença do Senhor. E isso
leva o sofrimento pós-queda, o cativo cego. Em Juízes capítulo 16 ainda, versículo 21, diz assim: então os filisteus o agarraram, furaram seus olhos e levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Sansão experimenta o peso de sua queda, a perda da liberdade, a perda da visão e principalmente a perda do seu ministério. Tudo aquilo que ele foi chamado a fazer como juiz de Israel agora parecia esquecido no escuro de uma prisão. Quando ignoramos os alertas de Deus, Ele nos permite colher as nossas próprias consequências, não por crueldade, mas por nos quebrantar e nos trazer de volta ao que nós éramos desde a nossa essência, feitos para a adoração do Senhor. Mas há um versículo que muda tudo. Juízes, capítulo 16, versículo 22, que diz assim: mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Graça, sinal de que Deus ainda não havia encerrado a sua história. Isso é o amor de Deus. O sinal também de crescimento do cabelo também mostra uma redenção em Sansão. O retorno à sua história, o retorno à sua essência, o retorno ao seu propósito. Logo após que acontece a sua queda, Sansão se dá conta após perder tudo que era mais precioso. E tudo começa a ser refeito. O cabelo começa a crescer. O arrependimento cai sobre ele e começa assim os primeiros passos à misericórdia no Senhor. Portanto, chegamos ao clamor da esperança, a redenção em seu último ato. Ainda no capítulo 16, versículo 28, diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Aquele que zombava do inimigo, agora ele ora quebrantado diante de Deus. É o clamor de quem reconhece o erro, mas ainda crê na misericórdia. Sansão não pede para viver, mas ele pede força para cumprir a sua missão, aquilo que ele foi criado. Ele pede forças para que ele tenha novamente o Espírito de Deus em suas vidas. Mesmo na dor, mesmo no fim, ele clama pela redenção. Os seus cabelos retornam a crescer. Ele se dá conta de que precisa do Senhor. Juízes, capítulo 16, versículo 30, diz assim: E disse: que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Deus responde à esperança dolorosa. Mesmo com olhos vazados e correntes nos pulsos, Sansão encerra a sua missão como um instrumento de juízo sobre os filisteus. Sansão retorna à sua essência, retorna ao motivo de ser criado, retorna à sua vocação, ser um salvador de Israel. A esperança que grita nas ruínas. Sansão foi marcado pela queda, mas lembrado pela fé. Hebreus 11:32 diz: Sansão, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça. Deus não esqueceu de Sansão. Deus não vai esquecer, principalmente de você. Você pode ter falhado, se afastado, se machucado, mas enquanto há dor sincera, ainda há chance de você abrir a boca e clamar ao Senhor. E onde há clamor, há esperança. Esperança dolorosa é exatamente isso. É saber que mesmo no fundo do poço, o céu ainda responde, o céu ainda existe, ainda há esperança para mim e para você. Independente de qualquer erro,
é necessário retornar ao primeiro amor. É necessário retornar e clamar sinceramente que devemos estar cada vez mais próximos do Senhor. Que devemos retornar à nossa essência, à nossa vocação, ao motivo de termos vivido, ao motivo de respirarmos. Portanto, eu finalizo dizendo um desafio para a sua semana. Há áreas da sua vida onde você precisa parar de brincar com o pecado? Qual é o seu clamor de Sansão? O que você clama? Que Deus restaure em sua vida, para que você possa cumprir a sua missão. Qual missão Deus ainda deseja cumprir através de você? Então pense isso durante a semana e, meu irmão, tenha em mente, não brinque com o pecado, pois o pecado irá te matar. O pecado irá fazer com que algo mais grave ainda aconteça, que a presença do Senhor se retire de você. Fique com essa mensagem essa semana, reflita essa semana sobre isso e que Deus te abençoe, querido. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nas nossas vidas, que o Senhor esteja falando, Pai, cada vez mais aos nossos corações, que nós possamos sair daqui constrangidos, Pai, a não brincar com os pecados, mas entender que nós devemos estar cada vez mais aos Teus pés, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, Deus, traga à nossa vida o contexto da misericórdia do Senhor, do arrependimento e que há redenção no Senhor, que há redenção nos céus, que há amor ainda. Pai, nos retorne a esse primeiro amor, nos retorne à sagrada vocação, nos retorne aos Teus braços, pois é nos Teus braços que nós precisamos estar cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus te abençoe e que você reflita durante essa semana por isso. Um abraço, fiquem com Deus. Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas,